Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje nos ensina o mundo espiritual, né? O maior segredo de Deus, né? Pois as pessoas aqui na Terra não faz ideia, né, do que é essa passagem, do que é esse mundo onde impera o sentimento, ou seja, um mundo que não tem matéria, né? Um mundo onde os valores são medidos pelas virtudes. Essa cerimônia de finados, né, já faz muito tempo que é feito no templo. E eu lembro do começo, né, havia uma certa desordem à medida que ia chegando os espíritos, né, e havia uma desordem espiritual, né. E pouco a pouco a gente vem percebendo a ordem. Pouco a pouco a gente percebe a ordenação, ou seja, vem organizando, né? Vem ficando tranquilo, apesar desse culto desse ano a gente sentir muito mais presença de espíritos para esse ano, mas com uma ordem incrível. E aí a gente percebe que também no mundo espiritual há espíritos, né, dedicando, no qual organiza-se fila, mostra, né, os aposentos, os lugares, qual é o caminho, aonde receber jorei. Então, a gente percebe isso, que a gente sente isso, né, no mundo espiritual do templo. E com isso, uma felicidade dos ancestrais, mas não aquela alegria, né, e sim uma alegria assim, misturado com uma tranquilidade, né? Que a gente se perde nessa tranquilidade, né? Porque é muito difícil, né, do mundo material imaginar, né, um mundo espiritual. Mas aqui a gente consegue, através dos ensinamentos de Meishu Sama, perceber o que é válido lá, né? Qual é o valor lá no mundo espiritual. E todos nós sabemos que são as virtudes do ser humano. É isso que é a riqueza, esse do outro lado do mundo, né? E a gente, acostumado com os parâmetros de riqueza desse mundo, muitas vezes a gente não faz nem ideia, né, do que realmente deixa eles contentes. É oferecido oferendas de comidinhas feitas em casa, no altar dos ancestrais, geralmente comidinhas que na época de vivo eles gostavam muito, né? Então é oferecido. Mas não é que eles vão comer a comida propriamente dita. Eles vão se alimentar do amor de vocês, né, do carinho. Por isso que muitas vezes o reverendo fala, não comprem, né? Façam em casa, né? Pense na pessoa e com muito amor e muito makotô fazer a comida, pois é disso que ele vai se alimentar, né? Então, cada ano tem aumentado as comidinhas e fica realmente lindo, um banquete. Depois vocês podem ver no Sorecha. E ele rende. Esse sentimento, ele rende muito. Então dá para dividir com os outros ancestrais, outros antepassados. E com isso é feita uma verdadeira festa, né? E é um dia bastante festivo. É um dia em que eles vêm, matam saudade de vocês, né? Só que a morte realmente ainda, para principalmente nós ocidentais, né, temos a coisa da perda, né, muito forte.
E aqui no lançamento do Kototama 12, temos, em homenagem aos ancestrais, uma palestra da monja Koen, né, monja budista, em que ela explica bem detalhadamente esse de perder alguém muito querido. Então ela explica que como lidar com essa tristeza, né, de perder um ente tão querido, né? E o aspecto que ela destaca no discurso é quando a gente pensa, né, quando nós pensamos, eu estou triste, né? O foco se encontra em nosso desgosto, na nossa perda, e não no bem-estar da pessoa que foi, né? Então, na verdade, é o nosso apego, é a nossa vontade de ter a pessoa, né? Mas ele já foi para uma outra dimensão. E a necessidade de que a gente o ajude, né? E não trazer ele de volta para esse mundo, que não mais é dele. Então, ao ficarmos conscientes de quanto esse sentimento, né, pode ser prejudicial, né, então transformar essa saudade em desejo de felicidade para ele, né? E nada melhor do que o que a gente aprende com Meishu Sama na dedicação da obra divina. Podemos oferecer aos nossos entes queridos, através da dedicação, né, bastante riqueza para eles, no mundo que eles estão vivendo agora. Por isso, aqui ela fala assim, dos pais, né? Por exemplo, a morte dos pais, aí ela fala assim, que geralmente eles morrem antes de nós, né? Os nossos pais, os nossos avós. Mas ela fala aqui que é fantástico, porque mesmo as coisas que não gostávamos deles e que nós criticávamos, subitamente começamos a perceber, nossa, estou fazendo exatamente como meu pai e minha mãe, meu avô ou minha avó. Então percebe que eles estão em mim, né? Quer dizer, eles vivem dentro de mim. E assim ela fala, assim que vemos que a percepção da continuidade desses seres queridos em nossa eternidade torna-nos cientes de nossa responsabilidade para a nossa própria evolução espiritual, pois é a maneira de continuá-los ajudando e também aos nossos descendentes. Então ela pede para orar assim, né? Querido, pode ir com tranquilidade, que eu aprendi alguma coisa com você. E que o que eu aprendi, eu vou transmitir e continuar a sua existência na minha existência. E assim perpetuar o espírito, né? Vai fazer já 4 anos do reverendo ter partido. Mas é estranho dizer isso, mas não é que a gente não sente falta. É muito presente, né? Porque em vida ele foi daquele jeito, ou seja, em vida não era aquele carinho mais físico, né? Ou seja, abraço, beijinho, né? Essa coisa que nós estamos acostumados no Ocidente. E sim, sempre o carinho de dar uma orientação, um carinho de uma bronca, o caminho certo a se ser seguido. Então, a gente sente muita presença dele, pois está dentro do ensinamento, né? Ele sempre ensinou os ensinamentos, e dentro dos ensinamentos ele está, né? E assim, sana a nossa falta, né? Quer dizer, é um jeito de viver aqui na Terra eternamente. Então, é bem diferente, né, esse tipo de vida, pois se você dá carinho, excesso a uma criança, e se você partir, você abre um buraco muito grande, né? Quer dizer, que você não estava fazendo essa criança ser dependente, né, de alguma forma, né? Então, o certo realmente é mostrar que o pai verdadeiro
né, é o Pai do céu. E nessa educação verdadeira que você vai conseguir a felicidade verdadeira das suas crianças, né, dos seus filhos, dos seus netos. Então, é um jeito diferente, né, de ver, de entender as coisas. Lemos no Salmo, né, vivendo, morrendo e renascendo. Chega a ser redundante falar que esse ano passou muito rápido. Foi, acho que, o ano mais rápido de todos os tempos, né? Chegamos ao fim do ano. Mas a gente sempre fala isso. Mas é sempre mais rápido, né? Quer dizer, o mundo espiritual está cada vez mais presente. Ou seja, o mundo espiritual está cada vez mais perto, né, do mundo material. E com o espírito precede a matéria, nós aprendemos que a necessidade de trabalharmos o espírito, né? Eu estou com um pouquinho acima do peso, né? E eu estou correndo de manhã, né, no parque, né? Comecei agora, não perdi nada ainda, né? Só que eu tô 20 quilos acima do peso. Ou seja, eu estou carregando um galão de água de 20 litros. Todo dia, para lá, para cá, eu estou carregando isso. Aí corro lá no parque tem subida e descida. Na descida, todo santo ajuda, né? Mas quando chega a subida, é uma sensação assim de quase falecimento. Acaba o ar, né? Acaba o ar, o coração dispara. E aquela sensação deve ser muito parecida com a sensação de morte, falta de ar, né? E aquele momento você não pensa em mais nada, ou só em terminar aquela subida, que é o seu objetivo, é aquele término da subida, e você corre, mas é um sofrimento abismal. E aí esse sofrimento, depois você para, vê, aí abre a internet, quanto que eu consegui queimar de caloria? Aí você percebe que é um meio brigadeiro. Fala, ai meu Deus do céu, só o meio brigadeiro nesse sofrimento todo, né? Aí você pensa assim, é mais fácil não comer o brigadeiro, né? É mais fácil do que todo esse sofrimento. Então a vida da gente tá assim. Ou seja, espiritualmente nós temos máculas. Igual que a gente carrega 20 litros eu carrego 20 litros de água, de galão, é mais ou menos assim, a gente carrega um fardo de máculas. Então tudo na vida fica mais difícil de ser executado, justamente pela carga espiritual que você tem no corpo. Mas aí vem a purificação, ou a doença, ou a purificação sentimental, emotiva, e entra um sofrimento, né? Naquele sofrimento é importante você fazer um link, né, entre esse sofrimento e o sofrimento que você causou a alguém, né, para que você entenda de onde veio isso e não culpar alguém ou fulano ou a sociedade ou a comida ou qualquer coisa que seja, e sim entender esse sofrimento veio através de uma coisa que você fez, né? Então fazer esse link, fazer essa conexão, faz com que a pessoa, antes de fazer algo mal a alguém, magoar alguém, ou fazer qualquer coisa errada, tenha consequência e lembrar da consequência, né? Porque a gente esquece, né, do que a gente tem, né? A gente não percebe, né, mas tem. Se tem dificuldades de certas coisas, tem, né? Dificuldade de alcançar o que deseja, Meixo Sama explica, é mácula no espírito, né? Porque foi feito, Deus fez assim, o que você deseja acontece, mas há necessidade de uma limpeza espiritual para que isso aconteça. Então, eu acho que importante é esse regime espiritual, né? Fazer um regime, porque eu li que lá, se a gente não come todas essas besteiras,
O corpo próprio, ele gasta caloria por natureza. Né? Só de respirar, só de fazer as coisas, ele gasta caloria. O problema é que a gente come demais a caloria. Então, se a gente fechar a porta da caloria, ou seja, da mácula, né? A próprio viver da nossa, assim, do dia a dia, de dedicando e fazendo, é um jeito de criar, de limpar a nossa mácula. Só que aí o que tem acontecido é que as pessoas limpam a mácula, mas já carregam no dia seguinte, em maior quantidade, ou seja, reclamando da vida, insatisfação, né? Não mais achar que sempre é culpa dos outros. E isso aumenta de novo a mácula. Tudo que você perdeu, aquele meio bombom, você come 5. Né? É assim. Então eu acho que eu cheguei a essa conclusão. Não vou mais me matar de tanto correr. Vou diminuir a comida. Né? Eu acho que é mais fácil. Né? Porque é assim, a nossa vida está assim. Entra mais do que sai. Né? Por isso, Deus fez o ser humano com um botãozinho. No celular, eu não sabia. Eu não sabia disso, me ensinaram, as crianças me ensinaram. Que tem um botãozinho no celular que você aperta, ele zera. Ou seja, volta à configuração original da fábrica. Porque quando o celular começa a entrar muitos dados, entrar vírus, você usa muito, pelos próprios usar, ele começa a travar. Né? Vocês sabem muito bem. Chega uma hora que ele não vai como da época que você comprou. Então você aperta esse botão, ele zera e vira de novo o celular que você tinha comprado. Só que toda vez que você vai fazer isso, não, eu tenho foto. Não, eu tenho tal coisa. Né? E aí vem o apego de não querer. Não, vou continuar assim porque tenho tudo isso aí guardado. A minha vida está aqui. Né? Tá. Mas aí o reverendo gostava muito daquela palavra nuvens, né? Porque tem muito salmo no Salmo de Meixo Sama que fala nuvens gloriosas, nuvens, né? Espirituais, que vai trazer a felicidade ao ser humano. E aí quando ele descobriu que o arquivo de provedores de internet chama nuvens, ele adorou. Né? Ou seja, tudo que você está guardado e você tem um certo apego, né? Pega, coloca, sobe ele através da internet, guarda nesses arquivos lá de cima. Então a vida da gente também tem muitas preocupações na família de vocês, na vida de vocês, familiares, problemas para cá, para lá, mas por causa disso você não alcança essa velocidade, essa frescor, né? Não consegue, porque você está travado. E aí não custa você. Não estou falando para esquecer, né? Mas sim colocar nesses provedores espirituais, ou seja, entregar na mão de Deus, esse problema está aqui, Deus. O Senhor guarda para mim aí, né? E zerar o seu programa, ou seja, voltar à origem. Esse voltar à origem é um botãozinho que tem dentro da gente, de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado, que quer a nossa infelicidade eterna, ou a própria destruição do nosso espírito, também tem uma tática. E essa técnica tática deles é fazer com que você não perceba esse botão. Ou seja, agora, por exemplo, essa semana, por causa do Halloween, muitos filmes passavam no canal, só tinha filme de zumbi. Né? Tá na moda, é zumbi. Mas será que não é a própria sociedade humana que está nesse tipo de comportamento? Né? Ou seja, todos andando em bando, seguindo, querendo, né, alimentar-se do outro. Né? Quando eu tinha 18 anos, meu pai chamou um amigo para conversar e ele tinha uma vidência muito aguda. E comigo estava uma outra pessoa da minha família que estava passando por um momento terrível de mágoa, de tristeza, de raiva, de ressentimento, tudo que você possa imaginar, de sentimentos negativos. E aí a pessoa que tem a vidência olhou para ele e falou assim: meu Deus, o que está acontecendo com você?
você já não tem mais rosto. Aqui já abriu um buraco, já que caiu a pele daqui, né? Aqui está tudo escuro, está tudo preto. Eu admito que aquilo me marcou. Meu Deus, né? Esse é o estado espiritual de alguém que está nesse sentimento, vibrando esse sentimento. Então, o que é um zumbi? O zumbi é isso, né? Uma pessoa que perdeu todo a coloração, o brilho, né? A luz, é escuro, é pálido, é doente, né? Então, essa grande plano do mal é fazer as pessoas ficarem um zumbi, né? A gente percebe pessoas andando na rua com a cabeça baixa, e, né, muitos no Japão, por exemplo, atropelamento, cai da ribanceira, porque está vivendo em outro mundo, um mundo virtual, um mundo paralelo, não sei que mundo, né? Então, quando acontecem coisas fortes, marcantes, que chacoalham a nossa alma, por exemplo, descobrir apenas num levantar de mão, você melhorou da saúde, ou você melhorou de uma coisa que nenhum médico fez você melhorar, isso é um botão que aperta na nossa alma, da existência do Espírito. Acende alguma coisa dentro da gente. E as pessoas tinham esse lampejo, ou seja, essa consciência, e entrava na dedicação, né? E a gente lê os relatos de pessoas. Mas hoje a gente descobre uma dificuldade muito grande. Por exemplo, aqui dezenas e centenas de pessoas vêm. E a gente não cansa de escutar a pessoa falando: nossa, eu melhorei muito. Eu senti Deus, eu senti a paz. Eu nunca me senti assim na minha vida. E agradece, e falando: puxa, a pessoa despertou. Mas aí nunca mais vem. Quer dizer, entra de novo nesse estado zumbi, né? É um estado que faz a pessoa não pensar, quer dizer, não raciocinar, né? Então vai ver um milagre na frente acontecendo, mas aquilo ele passa por cima, assim, como se nada tivesse acontecido, né? Com um objetivo, não sei qual, a pessoa vai andando assim, meio semi-morto. E a gente falou, mundo espiritual é mundo das virtudes, do sentimento. Então, pessoa que não tem nada disso é um zumbi no mundo espiritual, né? Então, ao mesmo tempo que Deus fez esse botão que facilmente aciona, tem um outro lado que não deixa. Põe uma nuvem, um pano, bloqueia, e a pessoa não consegue ligar os pontos, né? Por que não consegue ligar? Justamente esse pano. As chances, por exemplo, de uma pessoa que tem problemas físicos, conjurei, podemos falar 90% da pessoa melhorar. 10% talvez a pessoa chegou a hora dela, ou tem muitas máculas, problemas espirituais. Talvez 10%. Mas por que todo mundo acredita em algo na medicina que eles têm uma probabilidade, chance de 2%, 1%, se a pessoa tem um corpo bem resistente, aguentará todo aquele trauma, aquelas intervenções. Então, e mesmo assim, todo mundo vai para esse lado, justamente por acreditar que só existe a matéria, que não existe o lado espiritual, né? Não existe algo que está por trás de tudo isso. Hoje, no Japão, noticiou que as doenças ditas extintas estão voltando. E voltando com muito mais força, né? A própria tuberculose, sífilis, todas as doenças já debeladas pelo ser humano, não, ela está voltando com muito mais força, né? E isso o quê? Meishu Sama está no ensinamento dele, em 1950, já dizia isso. Quer dizer, isso já é um fato da gente acordar, né? Mas aí passa pelas essas notícias como se isso fosse nada a ver com a gente.
Então, passa essa chance de apertar o botão de novo. E assim vai. É necessário essa consciência daqui para frente, porque está muito grande as chances das pessoas caírem no buraco, né? De todos os lados. Mesmo no alimento, hoje 100% tudo químico, não tem mais, né, alimento sadio, não tem mais, é tudo transgênico. Né? Conversei com uma pessoa que resistiu, ela falou, resisti muito tempo, mas hoje eu planto transgênico. E ela mesma não come o que planta. Né? Então, estamos cercados. Né? Mas tudo, essa própria cercado é um alerta para a gente acordar. Acordar desse sonho, desse pesadelo que seja. Né? E trilharmos esse verdadeiro caminho. Nós do templo estamos né, agora começando uma nova campanha, né, na torre de... Aqui está. Né? Primeira etapa da segunda fase da construção. Quando o reverendo adquiriu aqui com os membros, só tinha o dinheiro da entrada. Né? Juntou todo mundo, tinha o dinheiro da entrada. Então foi comprado esse lote desse terreno e sabe lá como ia ser pago isso, né? Mas comprou. Mas na época eu estava vendendo essa e mais os 2 vizinhos. E naquela época o terreno era barato, né? Mas o barato para a gente era caro. E aí ele comprou só aqui. Não vai dar, então vai ser só esse pedaço. Aí depois o reverendo sempre nos confidenciava que teve um bate-papo com o Meixo Sama e falou, por que você não comprou aqueles 2 também? Eu estava aqui. Né? E aí ele sempre falava disso, porque eu não comprei, faltou coragem, acreditar mais, né? Se já fez um milagre de poder conseguir pagar esse terreno, por que não 2 milagres a mais? Né? Para Meixo Sama não é nada. Então, aquele momento ele falou, não, faltou de mim uma fé, de que daria para ter comprado, antes desse prédio ter. Só que agora não dá mais. Né? Passou o tempo. Existe uma coisa chamada tempo, e que tem que ser aproveitado naquele momento. A gente está aqui, primeira etapa da segunda fase, né? E antes dessa etapa, apareceu um terreno para terrenos vizinho à torre, para ser vendido. Só que a gente tinha um dinheirinho guardado justamente para as obras, né, da torre. E aí apareceu esse terreno para ser comprado. Aí a gente fez um pedido especial ao Meixo Sama. Se for por tanto, barato, né? A gente escreveu por tanto, é a vontade de Deus e deixamos, né? Aí a pessoa aceitou. Então, mas eu estava relutando, pois era o único dinheirinho que nós tínhamos para continuar tocando as obras. E esse terreno poderia ser depois. Né? Pensei comigo, mas não falei nada. E aí, eis que, semanas depois, o mesmo valor que foi pago pelo terreno entrou como gratidão de um membro. Aí eu percebi que para Deus é muito fácil, né? É muito, porque tudo é dele. Então, é muito fácil. Mas existe uma coisa chamada tempo. E a gente está aqui, primeira etapa, segunda fase. Aí a gente termina um lado, a torre, aonde vai chegar o barco para trazer as pessoas, o porto, lugar onde as pessoas vão ter um cafezinho ali, o jardim, tudo. Aí a gente pensou assim, por que não também começarmos o templo? Onde vai o museu de Canon, está entrando muitas estátuas de Canon, muitas pinturas de Canon, presentes de pessoas, adquirindo, né, com preços bons. Então, o museu de Canon. E também um lugar, uma sala, assim, um museu das coisas pertencentes a Meixo Sama.
que também está entrando. A gente está conseguindo comprar na internet, conseguindo juntar mais o que a gente já tinha, né? E, claro, a nave, né, que seria a nossa sede futura, né? E embaixo um museu de obra de arte, um pequeno restaurante natural, e em cima, por que não fazer? Por que não é agora o momento de fazer? Porque tem aparecido, justamente por essa crise que está tendo, tem aparecido pedreiros de qualidade. Porque os que nós tínhamos era sofrível, né? Mas começou a aparecer, agora são 3 né, pedreiros que estão sem serviço, mas de uma extrema qualidade. Rápidos, não dá trabalho, né? Será que não é o momento agora? Eu não quero perder o tempo, né? Então, para esse término da etapa, a gente tem o valor, né? Mas eu acho que é importante todos nós, todos vocês, poderem participar também disso, único, porque depois passa o tempo e depois não tem mais essa chance de dedicar, né? Então nós começamos essa campanha, o que vocês conseguirem, né, dar em agradecimento ao Meishu Sama, fazer o melhor possível, né? Porque o que a gente quer, no fundo, é cada tijolo, cada pedra, cada um ter o sentimento de gratidão de vocês. Porque é através disso, desse sentimento, que aqui vai ser um lugar maravilhoso. Porque aquilo impregna de agradecimento, impregna de tudo que é bom do ser humano, né? Porque não tem interesse nenhum lá, somente de mostrar quem foi Meishu Sama. Então, estamos distribuindo, né, esse cupom, podemos dizer, o papel em que a pessoa fala quantas cotas, ou uma cota, ou menos, o que a pessoa conseguir, né? Porque eu acho que é o momento da gente acabar e abrir as portas para as pessoas poderem visitar, né? Já ficou muito tempo fechado, só para nós, né? Então agora é o momento de abrir para todo mundo, né? E para isso precisamos receber bem as pessoas, né? Então tem muita coisa a ser feita. E claro, a mão de obra também de vocês, que é muito importante. Nós cavamos um buraco, um lago, né? E hoje está lindo o lago, né? Todo mundo tirou terra, todo mundo pôs pedra e, né? Hoje estamos plantando jardim, quer dizer, está muito gostoso. E apresentar quem foi Meishu Sama, né? Homem que trouxe Kannon, né, na Terra. Quer dizer, ele doou todo o corpo dele para o espírito de Kannon. Então, acho que eu falei demais já. Eu tenho certeza, né, que os ancestrais, né, estão muito contentes, né, de vocês estarem aqui hoje e de poderem, né, dedicar a obra divina. Muito obrigado pela presença de todos.